Começamos, meus amigos, mais um Pipocando e aí Vação. Beleza, mano? Meu querido, meu Papai Noel mais querido da música. Isso aqui tá cheio aqui. Tá cheio do quê? De presentes. Meus amigos, hoje o tema é especial e o Vação é um especialista. Na briga entre artista e gravadora, a galera tem de tudo, disputa por dinheiro, contratos que travam álbum e até casos que viram símbolo de poder e resistência na indústria. É por isso que hoje a gente vai recordar algumas das maiores tretas entre artistas e gravadoras. Ah, tem muito. Quando o assunto é briga dos artistas com gravadora, poucos são tão lendários e tão longas as brigas como a do Prince com a Warner Brothers, que começou nos anos 90. Pra vocês terem uma ideia, galera, ele começou a aparecer em público com a palavra slave escrita no rosto, dizendo que era tratado como escravo pela gravadora. E o motivo é que a Warner controlava as masters, que são as gravações originais das músicas. Isso impedia o Prince de lançar e distribuir as canções do jeito e no tempo que ele queria. Ou seja, eram eles que decidiam como ela ia ficar no final. Exato. Tipo, não adiantava ele falar, quero mudar o baixo, quero... Eu acho que eles não chegavam nesse controle, mas eles falaram, não, essa música não. Nossa, tipo, difícil. vamos lançar... essa não vai lançar. Essa música você não Entendi. lança. Ele até abandonou o próprio nome artístico e passou a se apresentar como o chamado símbolo do amor. Como ninguém conseguia pronunciar isso, ele até falou que era impronunciável, o cantor passou a ser chamado de o artista antes conhecido como Prince. The artist formerly known as Prince. Eu lembro que, tipo, pra mim isso, quando eu era mais novo, né, foi só uma jogada de marketing. Caramba, agora o Prince não tem nome, ele é um símbolo. Eu não sabia dessa questão por trás. I had searched deep within my heart and spirit, and I wanted to make a change and move to a new plateau in my life. And one of the ways in which I did that was to change my name. It sort of divorced me from the past and all the hang-ups that go along with it. E muito louco que isso aconteceu num disco que é um disco muito foda, que é o Love Symbol, que eu acho que é um dos melhores discos dele mesmo. Pra quem não conhece, o Prince é cabuloso, né? Gente, pelo amor de Deus, se você nunca ouviu o Prince, por favor, ele é o meu artista predileto de todos os tempos. Jura? Eu sou princeiro raiz. Se eu fosse fazer uma tatu, o quê? Eu não tenho uma tatu, não tenho. Seria aquele simbolinho do Prince. Ah, que legal. Aonde? Na nádega esquerda. Claro. Queimado com aquele negócio de gado, que é novo. Essa luta não era só sobre contrato. O Prince defendia que gravadoras não deviam interferir no processo criativo nem manipular os cronogramas de lançamentos. É, muito louco. Essa é uma postura, né, galera, de quem pode, no sentido, tipo, o cara tem que ter moral, né? E acabou abrindo caminhos para outros artistas como Radiohead, Nine Inch Nails, que também buscaram formas alternativas de lançar o disco diretamente pros fãs, tipo, fazer independente. Na época custava muito caro produzir um disco, Sim. Não era como hoje, né? Então eles tinham que inventar alguma forma de lançar a história sem depender tanto daquela engrenagem tradicional da indústria, que inclusive tinha todo o sistema de distribuição do disco, das lojas. Não tinha como você lançar sem contar com eles. Essa treta dele com a Warner demorou, mas ela teoricamente acabou em 2014, quando ele voltou vitorioso, assim, fazer algumas coisas com a própria Warner. Ele saiu da Warner nos anos 90, conseguiu se libertar, lançou vários discos por outros selos. E aí depois voltou E depois voltou com o controle da carreira. Exatamente, podendo controlar mais, assim. Mas, se o Prince abriu o caminho na briga por independência, quem mais popularizou essa luta na geração atual foi a Taylor Swift, galera. Tay, né? Em 2019, ela descobriu que seus primeiros álbuns tinham sido vendidos junto com a gravadora antiga pro empresário Scooter Brown. Caramba, a gravadora vendeu os direitos dela, como se fosse ações da bolsa. Vendeu as músicas dela, tá aqui. O problema é que ela nem teve a chance de comprar as próprias músicas, não foi oferecido pra ela. Ou seja, as gravações originais ficaram fora do controle da própria artista, o que parece meio abusivo. E a saída que ela encontrou foi regravar tudo do zero. E aí nasceram essas versões icônicas conhecidas como Taylor's Version. Se você for ver nos streamings, tem vários discos que tem a versão
original e a versão Taylor version. Né? Nossa, que treta. Essa estratégia não só desvalorizou os discos antigos, foi um golpe, como mostrou pros artistas que é possível você retomar o próprio catálogo de um jeito inteligente, né? Isso não é nenhuma novidade, né? Não é que a Taylor é assim a gênia. Os artistas aqui no Brasil nos anos 70 rolou muito. Tipo, o Raul Seixas saía de uma gravadora e ia pra outra e ele ia pro estúdio e gravava de novo todas as músicas naquela nova gravadora. Entendi. And so I just figured I was the one who made this music first, I can just make it again. Yeah. So that's what we're doing. I have to say. Essa história teve uma reviravolta agora em 2025, que a Taylor finalmente conseguiu comprar de volta as masters originais, encerrando essa confusão. E é louco porque, apesar dela ter regravado tudo na Taylor's version, tem coisas das originais que soam diferentes, assim, que já estão meio sedimentadas na cultura pop. Eu falo isso porque quando eu fui ouvir as Taylor Não version, é a mesma eu falava, coisa, né? pô, tá parecido, mas não é a mesma coisa. Entendi. Não tem a mesma pegada. Triste do produtor que teve que fazer isso. Teve que copiar as produções Nossa, dos você outros, imagina né, que cara? trabalheira. Foi Pelo menos triste. ela tá ganhando 2 vezes no Spotify agora com royalties. Outro artista, galera, que entrou em guerra com a sua gravadora foi o George Michael, e dessa vez o campo de batalha foi o tribunal. Ele acusava a Sony de tratar ele como um escravo corporativo, obrigando a seguir uma imagem de sex symbol que ele já não dizia nada pra ele. Ele queria fazer outra coisa. Que louco, artística. né? Interessante. Além disso, o cantor argumentava que o contrato limitava demais a sua liberdade criativa e da distribuição, e que os prazos também impostos, eles eram engessados, ele se engessava a própria carreira do cara. Era muito parecido com a treta que o Prince teve com a Warner. Rolou mesmo na mesma época, assim. I've never been able to sign a piece of paper as a new deal. I've always been trying to update that deal that I did when I was 18. So I've always been held to that part of the deal that I signed when I was 18 years old. Em 94, o tribunal britânico decidiu contra ele, mas ele entrou com recurso. Aí o Xandão olhou. Lá não chama Xandão, ela chama Big Alexander. Apesar disso, essa repercussão na mídia escancarou pra todo mundo como esses contratos podem sufocar as liberdades dos artistas. Pegou meio mal, assim. Tá, o desgaste foi tão grande, galera, que em 95 a Sony acabou vendendo o contrato dele, permitindo que lançasse discos por outras gravadoras como Virgin e DreamWorks. Olha lá. Renegociaram, né? Exatamente. Was Jesus to a child? Imagina você terminar um álbum gigante, pronto pra estourar, e aí a gravadora fala: não, vamos trancar isso aqui, não vamos lançar não. Eu acho que tem demais isso, não tem? Tem. Você grava o álbum inteiro e rola isso? Não gostei. Não gostei. Rola até porque eles fazem uma coisa chamada geladeira. Eles pegam e estão com você ali, mas estão com outro artista que é meio que vai meio competir. Fala, putz, a gente quer ganhar mais dinheiro com esse cara aqui. Então guarda você e lança isso, entendeu? Foi o que rolou com o Lil Wayne no Cash Money. Em 2014, o rapper já vinha reclamando que o T. Carter V estava pronto, mas não saía de jeito nenhum, né, galera? E a treta explodiu quando ele processou essa gravadora pedindo mais de 50 milhões de dólares, alegando calotes em adiantamentos e disputando também a posse das músicas da Young Money, que era o selo que ele ajudou a criar ali. Enquanto isso, o Wayne tentou pressionar, lançando um disco de graça no Tidal, mas a Cash Money retrucou, processando o serviço por ter direitos exclusivos sobre essas faixas, ou seja, o clima ficou insustentável. Because we've been waiting 4 years for the album to come out, and there was some legal thing with your label or something. Yeah, it was, business. Yeah. Yeah, Yeah, I guess so. Yeah. Só em 2018 que veio um acordo, a Universal entrou com uma bolada e o Wayne saiu de vez desse contrato com a Cash Money, levou o controle da Young Money e finalmente o The Carter 5 pôde ser lançado. Final feliz. Mas foi treta, né? Porra. Imagina o estresse que não deve ser essa merda. Ah, uma merda. A treta, a grana, você não dormir, os caras ligando, porque os caras são filha da puta, Não, né? e você contra uma gravadora bichão. é muito difícil. Não. Um dos
dos casos mais conturbados foi o da Kesha contra o produtor, o Dr. Luke, e de tabela a Sony, né, galera? Em 2014 ela acusou ele de abuso sexual e pediu pra sair do contrato, mas a gravadora não deixou. Mano, muita sacanagem isso aí. A Justiça de Nova York negou a liminar em 2016 e Kesha ficou presa ao vínculo mesmo com essas alegações. A Sony até dizia que ela podia gravar sem ele, sem o Dr. Luke, mas não tinha como romper com ela. Isso gerou a campanha Free Kesha, né? Com artistas e fãs pedindo a liberdade pra ela, e virou uma discussão pública sobre como os contratos podem prender artistas mesmo em situações extremas, galera. Pois é. Essa batalha durou por anos, com processos cruzados por difamação, várias idas e vindas em diferentes cortes, até que em junho de 2023, perto do caso ir a júri, eles fecharam um acordo confidencial. No fim, não teve decisão final sobre as acusações, mas o processo mostrou a dificuldade de enfrentar gravadoras e produtores poderosos. Você tem um advogado, eles têm 150. Exatamente. Em 2016, o Frank Ocean deu um dos maiores nós na indústria musical. Ele tinha contrato com a Def Jam e já estava com um clima meio zoado desde que ele entrou nessa gravadora. Para se livrar do vínculo, no dia 19 de agosto, ele lançou Endless, um álbum visual exclusivo da Apple Music. Como era só vídeo, nem chegou a contar nas paradas, mas serviu aí para cumprir a obrigação contratual. Produto entregue. Aí veio o golpe de mestre, veio o pulo do gato. Em menos de 24 horas, ele lançou Blonde, agora totalmente independente pelo selo dele, Boys Don't Cry. O resultado, Blonde estreou direto em primeiro lugar na Billboard 200, sem a Def Jam envolvida. O selo não recebeu um centavo, meus amigos, e estimam que Frank faturou mais de $1 milhão logo na primeira semana. Porque, assim, é muito louco, né? No YouTube, a gente tá acostumado com... E ator, por exemplo, também no mercado de atores, é você pagar 30% para um agente. E no mercado da gravadora, você fica com 30% ou 20%. Sim, muito. É muito louco isso, né? O caso ficou marcado como um verdadeiro hack de contrato na era do streaming. Ele usou um projeto experimental para fechar essa conta, porque geralmente contratos vêm com uma quantidade de músicas que você precisa dar para a gravadora. Então ele conseguiu ticar essas caixinhas e ele guardou o disco de verdade para lançar por conta própria, mudando todo esse jogo de relação entre artistas e gravadoras. A briga mais recente, meus amigos, e barulhenta foi da Anitta com a Warner. Ela tava na gravadora há mais de 10 anos, mas nos últimos tempos reclamava que só liberavam verba se a música estourasse no TikTok. Anitta, paciência. O mundo moderno, né? Para piorar, no Dia da Mulher de 2023, a Warner postou uma homenagem usando Envolver e ela ironizou dizendo que a própria gravadora tinha falado que essa música não ia rolar. Além disso, a cantora contou que um mês antes o CEO tinha prometido avaliar a saída dela, mas depois voltou atrás e simplesmente disse que isso não podia acontecer e não ia rolar. Daí pra frente começou a expor bastidores, lavar uma roupa suja assim, falou que a forma de se comunicar com eles já tinha ido pro vinagre, era só entre advogados, já não tinha clima nenhum assim. Era só grana mesmo e foda-se. Era grana só. E a falta de grana da gravadora pra carreira dela continuar já tava completamente desrespeitosa. O auge mesmo foi quando ela escreveu que leiloaria os próprios órgãos para se livrar do contrato. A frase zoeira, né, viralizou, e aí os fãs lançaram a hashtag FreeAnitta e até protestaram na frente da gravadora. Mano, isso foi foda, hein? A pressão dos fãs ninguém segura. E essa pressão funcionou. Em abril de 2023, as duas partes anunciaram oficialmente o fim desse contrato, num comunicado dizendo que seguiam caminhos diferentes após 11 anos de parceria. E não demorou nada. Semanas depois, a Anitta já estava assinando com a Republic Records, braço da Universal. Ela mostrou como às vezes os artistas conseguem usar a força pública, né, os fãs, a seu favor. Cara, é muito complicado isso, porque apesar da gravadora ela te dar força, te dar espaço, te ajudar em sinergias, os formatos de contrato sempre são leoninos, assim. Isso é uma coisa histórica já. Então a gente tá vendo muita gente fazendo as coisas por conta própria, né? No final, quanto mais ferramentas digitais você tem, quanto mais formas de você se conectar com o seu público, as gravadoras começam a perder a sua relevância. Assim, total, né? Total.
E entre no canal do Vação, galera, que agora ele tá produzindo vídeos direto, né, Vação? Teoricamente. Valeu.